Amados irmãos, graças ao Senhor estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor, buscando mais da sua palavra. Por isso nossa oração é que o Senhor possa abençoar esse tempo e você possa ser alimentado com a palavra da vida. O Senhor possa nos suprir. Senhor, muito obrigado por essa reunião, abençoa todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando. O Senhor possa falar nessa noite e nos encorajar a amar mais a sua palavra. Então, nesta noite, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir acerca do alimento diário, que nos tem sido suprido, e nesta semana nós vamos ser colocados no volume número 5, livro 5, na série A Igreja, a Coluna e a Base da Verdade. Graças ao Senhor, nós temos nesse volume o tema O Evangelho da Glória de Deus, e esta mensagem trata especificamente de reavivar a chama do dom de Deus. Essa mensagem tem como base o livro, a carta de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 1, onde nós vamos ler no versículo 6. Por esta razão te relembro que reavives a chama do dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, aqui Paulo tem um sentimento muito forte que é manter a chama do dom de Deus. E quando nós falamos de chama, nós queremos dizer de algo relacionado a não somente o fogo, mas a um aquecer interior. Nós sabemos que nós estamos vivendo um período, de Olimpíadas, e nas Olimpíadas tem algo assim bem interessante, que é o atleta conduzindo uma tocha olímpica. E passa de mão para mão, e a ênfase é que a tocha seja mantida acesa. Imagina uma tocha sem fogo, ela perde a sua função. Então, quando isso ocorrer, isso precisa ser reparado imediatamente para que a tocha seja mantida acesa. Mas nós vemos que quando nós recebemos a vida de Deus, em nós foi colocado um fogo interior, um aquecer maravilhoso que nos levou a amar a Deus. Só que existem situações no nosso viver humano que querem abafar, impedir que esse fogo seja mantido. Então nós temos que nos voltar à palavra e ser encorajados a buscar no Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Então, por meio dessa mensagem, nós vamos tratar de alguns pontos para expor a situação e como nós podemos ser ajudados, a tratar dessa situação. Então, existem alguns itens que querem abafar esse fogo. E nós vamos citar 4 deles bem especificamente, para todos se inteirarem e ver que não somente existe esse aspecto da exposição, mas existe também um antídoto, algo que pode mudar a nossa situação, mudar a história de decadência. No princípio, então, como primeiro item, nós temos que há um declínio, em função da iniquidade existente na presente era. Então, no livro de Efésios, que é outra carta de Paulo, capítulo 2, versículo 2, nos diz que nós tínhamos um viver, antes de crer no Senhor, em pecado, ofensas, pecados, e segundo o curso deste mundo, a secularização. Então existe uma força dessa era presente que está sendo conduzida pelo príncipe da potestade do ar. E ele atua, esse espírito de desobediência, esse espírito que está forçando as pessoas a não obedecerem a Deus. Então, na presente era, existe uma condição que não favorece a buscar a Deus. O mundo nos conduz para uma linha para nos afastarmos de Deus. Mas Deus quer nos trazer de volta. Nós fomos alcançados, pela vida divina. Então, essa vida tem que estar como essa tocha acesa, a ponto de não permitir que o mundo, as trevas, venham apagar esse fogo no nosso interior. Existem também as ansiedades. Quem que não está distante dessa situação?
Então existem ansiedades, existem tristezas, preocupações, né? Envolvimentos nas questões de trabalho, né? De alimentação, vestuário. Quantos itens, até no livro de Mateus, no capítulo 6, podemos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Então, existem esses fatores diários, né, que correr atrás do dinheiro, para usufruir, né, os benefícios dessa terra, isso aí também faz com que o fogo ele se esfrie, ele perca aquele calor. O nosso desejo é dizer que existe ainda uma chama piloto dentro de nós, né? Existe um pequeno fogo e o nosso desejo é que esse fogo possa ser alimentado, né? E nós vamos declarar mais à frente meios para que haja uma alimentação, né? Uma alimentação desse fogo interior. Então, o terceiro item, o primeiro foi o declínio, né? A influência dessa iniquidade. O segundo são as ansiedades e preocupações do dia a dia. Terceiro item são dificuldades mesmo no nosso meio, no meio onde nós vivemos, no meio na vida espiritual, na vida cristã. Às vezes existem disputas, né? Invejas, existem situações em que nós somos expostos porque nós queremos achar que somos mais do que o irmão, queremos galgar uma posição, um elogio, um privilégio. Então, essas situações também esfriam, né, o nosso interior. Lá em Apocalipse, o apóstolo João nos mostrou esse quadro, né, que houve a igreja, né, uma igreja que foi expressa aqui em Apocalipse 3, que é Apocalipse 3, versículos 15 e 16, nos mostra que na igreja de Laodiceia havia essa situação de mornidão. Eles não eram nem quentes e nem frios, mas estavam mornos. Só que a mornidão, ela já é um passo para apagar essa chama que está no nosso interior. E nós não podemos apagar o nosso espírito, precisamos mantê-lo aceso. Mas existem essas situações, né, que nós somos envolvidos. Então, esse é o terceiro item. E o quarto item está relacionado com as ideologias, filosofias. O que são? São os ensinamentos, né, do viver mundano e que muitas vezes nos atraem. Nós vemos que o inimigo usa essas situações para nos desviar, nos afastar do Senhor, tentando mostrar, dar outro sabor, outro direcionamento, né, para a nossa vida, a parte daquilo que nós recebemos da vida divina. Então, os ensinamentos do mundo, eles servem para conhecimento, mas uma vez que eles substituam aquilo que são as sãs palavras que foram depositadas em nós, então eles também abafam, impedem, né, o queimar de Deus no nosso interior. E assim nós nos tornamos presa, né? Isso é uma tática do inimigo, prender as pessoas, prender através do conhecimento, prender através, né, de novas ideias. O irmão fala uma palavra, aí vem o questionamento, né? Esse foi o princípio lá em Gênesis. Deus falou, né, para Adão e Eva, né, para que eles pudessem manter uma comunhão, então se tornarem simples. Mas Satanás, logo no início, no capítulo 3 de Gênesis, já incutiu uma dúvida, um questionamento na mente, que é uma área muito perigosa. Então, em que é um campo, né, de luta constante, diário, em que nós
estamos sujeitos a ter que enfrentar o inimigo. Mas o Senhor nos deu um caminho maravilhoso. Então, em 2 Timóteo, né, essa segunda carta, nós lemos o versículo 6, no versículo 7, quando Paulo está ajudando Timóteo, ele falou assim, que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Graças a Deus. Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Vamos repetir? Repita com o seu coração. Deus não me tem dado um espírito de covardia. Continua o versículo. Mas de poder, de amor e de moderação. Olha só que maravilhoso. Você sabia que nesses 3 itens, poder, amor e moderação, envolvem a nossa alma? Está relacionada porque a nossa alma, ela está repartida em 3 aspectos, né? Nossa mente, vontade e emoção. Então nós vemos aqui 3 fatores, né? O poder está relacionado à nossa vontade. E o amor está relacionado à nossa emoção. E, né, a moderação é ter uma mente sóbria, uma mente sadia. Veja bem como Paulo está encorajando a Timóteo. Olha, você tem um espírito, né? Não um espírito de covardia, de medo, mas um espírito de poder, de amor e de mente sóbria. Graças a Deus. Então, esse espírito já nós temos, né? Mas por que você tem espírito? É porque o Espírito de Deus habita em nós. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, nos diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito. Então esse espírito já está em nós, né? Graças a Deus. E cabe a nós o quê? Não apagar o espírito. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nos diz isso. Não apagueis o espírito. Graças a Deus. Então, como que nós podemos não apagar o nosso espírito? Exercitando, né? Como exercitar? Invocando o nome do Senhor, né? Nós temos esse modelo maravilhoso que Paulo nos deixou, né? Que nós podemos invocar o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, maravilhoso, né? Então o nosso espírito é a chave, usar o nosso espírito para que nós possamos prevalecer, né? Nessa era onde 4 fatores, né, que foram expostos aqui, estão sempre guerreando dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus. Então vamos agora também lembrar, trazer, né, esse antídoto, lembra que nós falamos? Para o primeiro antídoto, que são essa expansão da iniquidade, né, que está acometendo a humanidade. Então nós temos o Evangelho, a pregação do Evangelho. O Evangelho é o quê? Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Então, todo aquele que crê no Evangelho, que recebe, né, essa palavra de salvação, então ele tem o poder de Deus no seu interior. Ó Senhor Jesus! Então, isso faz com que nós possamos vencer a iniquidade da presente era. O Evangelho nos dá esse aparato maravilhoso, né? Esse equipamento necessário quando nós pregamos o Evangelho, né? Pelo posso orar por você, isso é maravilhoso, né? Isso abre uma porta, isso desarma o tentador e faz com que as pessoas recebam essa vida divina, abra o coração para o Senhor, depois de ouvir, né, o Evangelho, recebem a literatura, oração, literatura, são introduzidos na rede de cuidados, são colocados nos cursos bíblicos e introduzidos no viver normal da vida da igreja. Olha aí. Então, pregar o Evangelho é o princípio para que haja a cura diante da opressão das trevas. No segundo aspecto, que são a questão, mas as ansiedades, elas deixam de existir, as preocupações, não. Elas não deixam de existir, mas nós podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós.
Oh, Senhor, muito obrigado. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos dá um caminho muito importante. Fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus é o quê? É buscar aquilo que está relacionado a Deus, as coisas de Deus. E ele se incumbe de suprir toda a carência, toda a necessidade humana. Graças a Deus. Então, há um caminho, há uma solução. Louvado seja o Senhor. Com relação às dificuldades internas no viver da igreja, então nós vemos que a maneira de que as disputas, os ciúmes, contendas, divisões, facções, elas podem ser debeladas pelo fato de vivermos no Espírito. Então, quanto mais nosso espírito é exercitado, então a chama interior, né? Aquele chaminha piloto que às vezes está pequenininha, ela é alimentada, então a vida de Deus, ela passa a suprir toda a carência, toda a impureza é queimada por aquela chama, né? Que foi alimentada. Então, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, puxa, isso é maravilhoso demais. Isso faz com que o nosso espírito não seja apagado. Louvado seja o Senhor. E no quarto item tem a questão das ideologias, né? Das filosofias. Ué, uma coisa interessante, né? Filosófos, filos, aquele que ama, né? Amor filéu, tal, e zófos, né? Sofia, sabedoria. Então, mas amar o conhecimento não é bom, né? Não é bom ter gosto pelas coisas? Sim. A questão é a fonte, é do que nós estamos nos alimentando. Então, Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o melhor suprimento para nós. E Paulo encoraja, né, a que nós possamos ler a Bíblia, orar, até mesmo as palavras da Bíblia, né? Pega um versículo, você é como um animal, uma ovelha, né? Nós somos ovelhas, né? O Senhor falou que Ele é o nosso pastor, é o pastor das ovelhas, isso em João capítulo 10. E Ele cuida das ovelhas. E como que a ovelha faz? Ela se alimenta e fica ruminando aquele alimento para extrair o melhor, né, daquele alimento. Então a Bíblia também é para nós. Você pode prestar atenção, você lê um texto, 1, 2, 3 vezes, e ele, a cada leitura é novo para nós. O Senhor fala mais para nós. Lá no Salmo 119, nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e que a revelação das tuas palavras esclarece. Então, a cada vez que nós lemos a Bíblia, nós ganhamos mais luz, mais revelação. E também ouvir, né? Assim como você está tendo oportunidade de ouvir agora a palavra, isso é maravilhoso, isso é muito importante, né? Dedicar nosso tempo. Nós temos hoje muito acesso à internet, aos meios de comunicação, à mídia, e Deus nos tem dado a oportunidade de ouvir também a palavra, ouvir as mensagens, né? Quantas reuniões nos têm sido trazidas, né? Nós ouvimos mensagem praticamente durante toda a semana, né? Ou não somente aqui, nós temos essa graça, né? O Senhor nos deu a transmissão por meio da igreja em Belo Horizonte, GBH, também nos tem dado transmissões pelo IVPT, que é o Instituto Vida para Todos. E essas mensagens gravadas, elas nos suprem. Temos também os hinos, a oportunidade de ouvir os hinos. Isso aí é uma maravilha, porque muda a cultura do homem. As palavras que nós ouvimos, né, por meio dos irmãos, fazem com que a nossa cultura seja formada e o fogo não se apague. Muitos jovens, né, quando se entregam ao Senhor, né, eles são como que uma brasa viva constante, mas com esses
essas ações, né, que vêm quando entram na universidade, muitas palavras negativas com relação às coisas celestiais, isso faz com que o fogo se esfrie, né? Haja um esfriamento, aí já não começa mais a desfrutar tanto do Senhor. Então, nossas palavras agora são para inocular, são como uma vacina para que haja, então, a manifestação, né, da expressão de Deus em ambientes onde estivermos. Pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, né, no transporte, no convívio familiar. Olha só, né, nossa vida não se restringe apenas às reuniões, mas no nosso dia a dia. Ó Senhor, nos dê graça para podermos ser esses que mantêm a chama do fogo de Deus acesa. Graças a Deus. Então, nós vimos, né, que lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 12 a 16, puderem acompanhar, eu tenho aqui uma versão, aí os irmãos acompanhem com a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Fala assim: ninguém despreze a tua juventude, mas torna-te exemplo a ser imitado. Olha só, Paulo falando, torna-te exemplo a ser imitado pelos crentes. Aonde? Na palavra, na maneira de viver, no amor, né? Não é qualquer amor, é um amor divino. No espírito, né? No exercício do seu espírito humano, na fé, na pureza. Aleluia! Olha que amor, né? Tão grande, Paulo encorajando Timóteo a ter essa experiência. E ainda fala para Timóteo, até a minha chegada, ó, quando eu for encontrar com você, aplica-te em ler publicamente, faça a leitura em voz alta, leia, né? Quando nós ouvimos o que nós falamos, isso produz um efeito maravilhoso. Ainda, além de ler, exorta, ensina, olha aí, né? Encoraja as pessoas, traz de volta, né, a sensibilidade. Ainda no versículo 14, não negligencies o dom que há em ti. Olha só, não negligenciar o dom. Tem Hebreus capítulo 2, está escrito para nós não negligenciarmos, né? Tão grande salvação. Olha só, negligenciar é não dar atenção, não dar a devida, é estar distraído. O mundo, ele tenta nos distrair, né? E o Senhor está nos trazendo a nossa concentração, né? Nós precisamos concentrar naquilo que é eterno. As coisas dessa terra são passageiras, mas Deus é eterno. Então a palavra de Deus é eterna. E Paulo falou assim, ó, não negligencies o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Quantas vezes, né, os irmãos nos têm abençoado, né? Lembra quando os irmãos estendem as mãos abençoando os santos? Maravilhosamente nós somos abençoados. E isso é a transmissão do dom de Deus a nós. Aí Paulo falou ainda para Timóteo, medita estas coisas, permaneça nelas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Medita essas coisas, né? Não desconsidere, mas medita, né? Seja como essa ovelha que está ruminando essa palavra. Permaneça, olha só, persevera, né? Nós não podemos desistir facilmente, ainda que haja dificuldades, nós podemos perseverar, né? As pessoas estão sendo testadas com grande frequência na sua perseverança. Nós não podemos desistir. Se o atleta desiste, né, no começo da sua carreira, como vai poder almejar, né, um prêmio, uma recompensa, um galardão? Então ele se esforça, ele se dedica, persevera, né, naquilo que está sendo conduzido nos treinamentos, né, nas palavras do treinador. Nós estamos sendo treinados por irmãos maravilhosamente, né? Nos tem trazido a palavra do Senhor. Olha só os irmãos que estão à nossa frente,
né? Nós precisamos estar orando por eles e também orando por nós próprios, para perseverarmos nessas palavras tão saudáveis, né? E ainda Paulo continua dizendo para Timóteo: cuida de ti mesmo, olha só, cuida de ti mesmo. Então nós somos um ser tripartido, temos o corpo, a nossa alma, que é a nossa identidade, e o nosso espírito, que é o lugar onde Deus habita. E falou: cuida de ti mesmo e do ensinamento. Que ensinamento que nós estamos recebendo, né? São ensinamentos de palavras saudáveis. São os ensinamentos que nos têm sido passados. Persevera neles, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só, essas são as palavras que Paulo deixou para Timóteo, para que possamos ser plenamente salvos. Você já foi salvo da perdição eterna. Uma vez que você creu, você é salvo. Mas no dia a dia, no nosso viver, nós precisamos experimentar mais dessa salvação. Então nós temos uma experiência muito interessante, né, que a Bíblia nos mostra lá na história de Moisés, em que houve um momento em que ele saiu, né, da casa do faraó e fugiu para o deserto. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Nós temos aqui: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Moisés estava cuidando, né, do rebanho do seu sogro Jetro e foi para o deserto. Aí, em determinado momento, ele viu, né, uma sarça pegando fogo. É claro que no deserto existem momentos em que, devido, né, ao calor do sol, há fogo. Mas aquele fogo era muito especial, porque ele queimava num arbusto, e esse arbusto não se consumia. Então ele ficou admirado. Ele não conhecia esse fogo de uma maneira, né, real. Certamente ele tinha ouvido falar, mas Deus levou ele a ter uma experiência pessoal com o Senhor nessa questão. Então, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, está escrito: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. É uma coisa maravilhosa, né? Como é que pode ser isso? Só pode ser algo de Deus, porque tudo o que nós vemos pegar fogo, nós vemos tantas situações de queimadas, né? Há uma devastação, há um grande estrago. O fogo, ele consome. Mas aqui, Moisés viu um milagre. Havia um fogo ardendo. Então nós somos comparados a essa sarça. Essa sarça somos nós, né? Nós somos como esse arbusto feio, né, que está ali, né? Parece que não tem muita expectativa, não tem fruto, não tem um resultado adequado. Mas Deus nos escolheu. Aleluia, Deus nos escolheu e Ele quer queimar no nosso interior. Então essa sarça, ela representa o homem, o ser humano caído, mas o fogo é Deus queimando em nós. Ainda assim, mesmo sendo repugnantes, Deus quer arder no nosso interior. Ele quer nos levar a ser essa brasa viva, né? Esse fogo que queima as impurezas, queima toda sensação inadequada e, ao mesmo tempo, ele produz calor e brilha nessa situação de trevas, né? Então, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nos diz que nós somos um vaso, e esse vaso, ele tem um tesouro, né? Assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a extraordinária grandeza do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que Deus faz é para mostrar a sua extraordinária grandeza. Deus tornar vasos, né, de barro, que não tem, aparentemente, né, não tem uma beleza, mas no seu interior há um tesouro que está queimando, está brilhando. Graças a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi esse homem perfeito. Ele cumpriu as exigências de Deus. O homem foi retirado do jardim do Éden porque ele foi contra a autoridade de Deus. E ali, então, houve
né, um anjo que estava ali com a espada revolvente, né, o anjo tipificando a glória de Deus. Nós temos a espada tipificando a justiça de Deus, né, e ela tinha fogo, ela se revolvia, né, com fogo, que é a santidade de Deus. Então, o caminho de volta a esse princípio para nós se tornou muito difícil, mas Deus se tornou um homem. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, nos diz que no princípio era a palavra era Deus, né? E a palavra estava com Deus. E no versículo 14 desse mesmo Evangelho 1, João 1,14, nos diz que a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória. Graças a Deus. Então, Deus se tornou um homem, e esse homem, Jesus, maravilhosamente cumpriu todas as exigências de Deus, que o homem natural jamais conseguiria cumprir. E mais que isso, ele morreu em nosso lugar, ressuscitou, e em 1 Coríntios capítulo 15, 45, diz que ele tornou-se o Espírito que dá a vida. Então, esse Cristo hoje está dentro de nós, ele cumpre todas as exigências de Deus, todos os requisitos dele. Ele removeu a maldição que estava em nós. Lá em Gálatas 3,13, fala que ele carregou sobre si, né, essa maldição e removeu tudo que a lei exigia e cobrava do homem. Ele levou sobre si, ele nos libertou, fomos libertos. Lá em Colossenses fala que somos libertos, né, nos livrou do império. Olha só, ele nos transportou do império das trevas para o reino. Que salvação maravilhosa, glória, muito maravilhoso, né? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Então hoje na glória, né, existe alguém que nos representa, e Deus aceita esse Cristo maravilhoso. Hoje a glória, a justiça e a santidade de Deus estão sendo expressas na humanidade. Nós vemos lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, Jesus, ele tinha dito que ele veio como esse para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse aceso. Então, a função do Senhor era lançar, né, esse fogo dentro do ser humano, para que os homens pudessem novamente brilhar para Deus. E hoje, né, nós vimos até depois, no mesmo Evangelho de Lucas, vamos ver aqui em Lucas ainda, capítulo 24, o último capítulo, né, desse livro de Lucas, no versículo 32. Aqui fala a experiência de 2 discípulos do Senhor que estavam voltando de Jerusalém para uma cidade, né, uma pequena aldeia chamada Emaús, e no caminho o Senhor encontrou com eles, e o Senhor explicou para eles, né, o verdadeiro sentido da vinda do Messias, que eles estavam na expectativa de que o Senhor viesse para resolver o problema de Israel, mas o Senhor, na verdade, ele veio para salvar toda a humanidade. Então o Senhor mostrou para eles o propósito de Deus ao criar o homem. E quando o Senhor se manifestou, eles reconheceram que era o Senhor subiu da presença, mas algo ficou no interior deles. Vejam bem, no versículo 32, Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração estava queimando quando nos falava pelo caminho? Quando nos abria as Escrituras? Então, meu querido, minha querida, nossos ouvintes, amados ouvintes, nós queremos dizer que realmente a palavra de Deus, ela nos dá a graça, a oportunidade de Deus queimar no nosso interior. Então, quando nós recebemos a ajuda da palavra, o nosso interior, ele passa novamente, né, a queimar, a arder pelo Evangelho. Então, ainda Paulo, né, nos diz aqui, em 1 Timóteo, né, capítulo 3, vamos aqui abrir juntos. Oh Senhor Jesus, amém. 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 15 diz: mas se eu tardar, é preciso que saibas como conduzir-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, aquilo que o Senhor Jesus lançou, aquele fogo, ele hoje foi transferido para a igreja. No livro de Efésios fala que o Senhor agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Mas como que vai se tornar conhecida? Então, voltando um pouco na história de Moisés, lembra que durante o trajeto deles no deserto, lá em Êxodo capítulo 13, nos diz que, olha que rico esse versículo, Êxodo capítulo 13, versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha que rico, né? Então o Senhor nos deu uma luz, uma chama, um fogo. Essa coluna, né, da qual Paulo falou para Timóteo, a igreja é coluna e base da verdade. Essa coluna, ela tem um fogo, uma chama que está queimando para que o povo possa andar, né, durante o dia e durante a noite. Ou seja, a todo tempo é possível andar, né, queimando pelo Senhor. E qual que é a nossa chama, né? O que nos move? É o Evangelho. O Evangelho de Deus, nós vimos que ele é o poder de Deus para a salvação. A única chama potente, capaz de nos dar esses elementos, né, que nos encorajam a chegar até o final dessa corrida, é por meio do Evangelho. Aleluia! Deus nos abençoe muito e permita que, por meio dessa comunhão, você tenha essa experiência de ser reavivado, né? A chama do seu interior possa brilhar, possa queimar, levar embora as impurezas e, ao mesmo tempo, produzir uma luz maravilhosa no seu interior e afetar, né? Influenciar as pessoas do nosso convívio. Então, que o Senhor nos permita manter essa tocha acesa. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe muito a cada um, né? Nós agradecemos esse momento que você pôde ouvir essa palavra. Deus te abençoe muito. Jesus é o Senhor. Amém. Você sabe o que é uma rede de cuidado? Deixe-me explicar. Você já deve ter ouvido falar da parábola do bom samaritano. Ela narra a história de alguém que foi roubado e apanhou até desmaiar. Mas eis que surge alguém para ajudar essa pessoa e levá-la para a hospedaria. Mas não para por aí. Depois de cuidar dele, ainda gasta para deixá-lo sob os cuidados de outro. Essa é a resposta de Jesus para ilustrar o que significa amarás o teu próximo como a ti mesmo. A rede de cuidado é justamente isso. A igreja se tornando prática em pequenos grupos familiares para dar alívio e cuidar com boa palavra e oração. Venha participar conosco. Nós queremos cuidar de você.